Dando sequência ao nosso curso, hoje a gente vai falar sobre matrizes, que é um tema natural depois que a gente falou de vetores. A gente vai estender para uma dimensão a mais, e esse é o caso matricial. Em relação às referências, nos mesmos livros que foram recomendados na semana passada, se vocês olharem inclusive nos mesmos capítulos, na parte final de cada um desses capítulos vai ter algum material específico como trabalhar com matrizes em linguagem C. Para motivar o uso de matrizes, a gente pode pensar no que a gente fez na semana passada, em que a gente resolveu esse problema, considerando um conjunto de n números, sendo esse valor de n fornecido pelo usuário, a gente escreveu um programa capaz de calcular a média dos n números. E na semana passada a gente falou como era necessário usar vetores para armazenar o conjunto de n números. Daria até para calcular a média, só calcular a média, mas perdendo a informação de cada um dos números individuais, mas a gente fez essa solução que está aqui para armazenar todos os números que o usuário digita num vetor e calcular a média desse conjunto de dados. Agora, se a gente quisesse generalizar isso em outra direção, ou seja, se além de calcular o número de n, por exemplo, n provas, a gente quisesse calcular a média de n provas, mas para um conjunto de m alunos. Então, conforme os semestres passam, o número de alunos numa turma pode variar, o número de avaliações pode variar também. Como é que a gente faria um programa genérico que calcula a média de cada um dos alunos? De novo, daria para a gente pensar em uma lógica parecida, em que a gente calcula a média de cada um dos alunos e vai escrevendo na tela a média de cada um dos alunos. Mas ia ser difícil manter em memória as notas de todos os alunos somente usando vetores. Então, aqui a gente vai pensar em representar isso de uma forma matricial. Porque as matrizes podem ser vistas como uma forma de representar uma tabela, alguma coisa que tenha duas dimensões e um conjunto de dados lá dentro. Esse exemplo aqui é o exemplo mais simples que eu consegui pensar para motivar o uso de matrizes, mas na verdade o uso de matrizes em computação está em todo lugar. Se a gente pensar nos nossos problemas de engenharia, por exemplo, engenharia química, que você tem que resolver um conjunto de equações simultâneo, por exemplo, um conjunto de balanço de massa ou de energia, resolver um conjunto de equações é resolver um sistema matricial. Se você vai pensar em uma aplicação de lazer, quando você tem qualquer jogo de videogame que você tem que calcular diferentes iluminações em diferentes ângulos, você tem objetos sendo rotacionados, tudo isso é calculado por baixo dos panos de uma forma matricial também. Se a gente pensa no algoritmo que o Google usa para ordenar as páginas mais importantes, ele é baseado num cálculo de autovalores e autovetores. Então, isso no fundo também está relacionado com a álgebra linear e com o uso de matrizes. Mas por enquanto a gente vai pensar nas matrizes simplesmente como tabelas, como formas de guardar dados em duas dimensões. E na literatura, em português a gente usa a palavra matriz. Se vocês forem olhar na literatura em inglês, vocês vão encontrar tanto matrix quanto multidimensional array. Então, array seria simplesmente o vetor e seria um vetor multidimensional. Essas duas palavras aparecem. E assim como nos vetores, a gente estava sempre guardando variáveis do mesmo tipo, por exemplo, todas as variáveis do tipo int ou todas as variáveis do tipo double, quando a gente lidar com matrizes, a coisa vai ser parecida. Então, essa primeira matriz A, a gente poderia salvar como uma matriz de inteiros, mas a matriz B não faria sentido salvar como uma matriz de inteiros, ela tem alguns números fracionários, então ela teria que ser ou uma matriz do tipo double ou uma matriz do tipo float, conforme a necessidade. E também, de modo muito similar ao que a gente viu quando falamos de vetores, não existe exatamente um conceito de vetor linha, de matriz linha ou matriz coluna, perdão, aqui o slide está errado. Não existe o conceito de matriz linha, matriz coluna, ou vetor linha ou vetor coluna, o que quer que seja. O que existe é uma convenção em que a gente vai olhar para os dois índices da matriz e a gente sempre vai pensar do jeito matemático, do jeito em que o primeiro índice representa o número de linhas e o segundo índice representa o número de colunas. Por exemplo, se a gente quisesse representar a matriz A do slide anterior,
a gente poderia pensar que a primeira linha dessa matriz A tem os elementos 10 e 20. Então, o primeiro elemento de todos, o elemento da primeira linha, primeira coluna, ele vai ser representado como A00. E aqui é sempre importante a gente lembrar que a primeira posição é sempre a de índice zero, assim como quando a gente falou de vetores, quando a gente está lidando com matrizes, continua valendo a mesma convenção. Em linguagem C, o primeiro elemento tem a ver com a posição número zero. Então, se a gente tem a primeira linha, mas a coluna está variando, a gente vai mudar simplesmente o valor da segunda casinha. Então, A00 vai ser o primeiro elemento de todos, primeira linha, primeira coluna. A01 vai continuar sendo primeira linha, mas agora segunda coluna. Quando a gente passar para a linha de baixo, a gente então vai incrementar o valor da primeira casinha. Então, a segunda linha vai ser o A1, e aí A10 para valer primeira coluna, e A11 para representar a segunda coluna. E assim por diante. Conforme a gente vai descendo nas linhas, a gente sempre vai aumentando na primeira casinha, e conforme a gente vai percorrendo as colunas, a gente vai variando o valor da segunda casinha. No nosso vetor B, o vetor de variáveis float ou double que estava representado anteriormente, de novo a mesma lógica. Então, a primeira casinha para a linha, e a segunda casinha, que está variando aqui, está representando as colunas. O fundamental é que a sintaxe que a gente usa em linguagem C é um pouquinho diferente do que a gente teria a vontade de usar, mais pensando na matemática, porque a gente tem que fazer um par de colchetes para representar a linha e outro par de colchetes para representar a coluna. De vez em quando a gente tenta abreviar as coisas e escrever dentro de um par de colchetes apenas, e essa sintaxe está errada. Então, sempre escrever dessa forma, abriu e fechou colchete, abriu e fechou colchete, é mais repetitivo, mas é o único jeito correto em linguagem C. Aqui são alguns exemplos práticos de como traduzir essas matrizes que eu mostrei anteriormente, como traduzir para a linguagem C. Então, eu vou mostrar aqui no nosso próprio compilador, a matriz A, que era uma matriz de números inteiros. A gente vai fazer de um modo totalmente similar ao dos vetores, em que a gente declara primeiro quantos elementos tem quantas linhas a matriz A vai ter e quantas colunas a matriz A vai ter. E aqui é quantas no sentido normal. Então, a matriz A tem 3 linhas, A3, 2 colunas, A3, 2. No entanto, na hora de colocar valores para esses elementos, a gente se lembra que a primeira posição é referida com o número 0. Então, o primeiro elemento de todos é o A00. E aí, por isso que o último elemento vai ser o A21 e não o A32, como a gente teria vontade de fazer, se a gente não considerasse essa condição da primeira posição ser 0. Além dessa sintaxe em que a gente coloca diretamente, a gente atribui diretamente valores para cada uma das casinhas, aquela sintaxe baseada no uso de chaves, em que a gente define uma lista de valores dentro de chaves, ela também é válida no caso de matrizes. No caso de vetores, a gente só teria um conjunto de valores dentro de um par de chaves. Mas nas matrizes, a gente pode pensar que é um vetor embaixo de outro. Então, a gente continua declarando a matriz da mesma forma, falando o número de linhas e de colunas que ela vai ter. E aí a gente escreve toda a primeira linha em um par de chaves, vírgula, toda a segunda linha em um outro par de chaves. E aí tudo isso, a matriz inteira, está aqui nesse último par de chaves que está destacado em azul. Então, funciona de um modo muito similar ao que a gente tinha feito anteriormente. Para a gente acessar esses valores, aqui a gente está só imprimindo na tela, funciona de modo totalmente análogo também ao caso dos vetores. Então, a gente pode fazer 3 printfs aqui para escrever a primeira linha de A, a segunda linha de A e a terceira linha de A. E aqui, manualmente, eu estou variando a posição de cada um desses elementos, de modo a escrever cada um dos elementos da matriz A na tela. A gente poderia fazer isso de uma forma mais automática também. Então, a gente poderia ter 2 loop for encadeados. Isso aqui é muito comum. Da mesma forma como trabalhando com vetores, é muito comum a gente ter um loop for para percorrer todos os elementos do vetor. Trabalhando com matrizes, a gente vai ter várias construções dessa, de 2 loop for encadeados, em que a gente varia o número de linhas. Então, esse primeiro for está variando o número de linhas, e o segundo loop for está
está variando pelas colunas e com contadores diferentes. Então, um contador para as linhas, outro contador para as colunas, e o elemento que vai ser escrito na tela cada vez é o elemento B, I, J, então com os dois contadores diferentes. Aqui no meu for tem ainda uns outros printfs, que é só para fazer a separação entre as linhas. Então esse primeiro printf tem que estar aqui mesmo, porque nesse momento é quando eu vou começar a percorrer as colunas da linha I, e quando eu terminei de percorrer as colunas da linha I, é esse printf barra n, que é para fazer a quebra de linha antes da próxima escrita de linha. Se a gente rodar esse código, a gente vê então que os primeiros printfs vão escrever manualmente cada um dos valores da matriz A, enquanto os printfs da matriz B, para linha 0 vai escrever cada uma das colunas, e para a linha 1 vai escrever cada uma das suas colunas de forma sequencial. Esse aqui é só o código que eu mostrei anteriormente. Da mesma forma que a gente pode usar um loop para escrever na tela os valores de uma matriz, a gente pode usar um loop para construir uma matriz. Então, de novo, isso aqui é totalmente análogo ao que a gente viu em relação ao uso de vetores. Eu posso criar uma matriz que eu chamei de uns, é uma matriz que vai ter todos os seus elementos iguais a 1, e a outra matriz que eu chamei de sec é uma matriz que vai ter os seus elementos em sequência. Então, eu vou usar dois loop for também encadeados para percorrer todas as linhas e percorrer todas as colunas. Aqui nessa versão do código ele já está um pouquinho melhor do que o nosso primeiro exemplo. Em geral, a gente vai querer evitar o uso de declarações explícitas desse jeito, então não é bom usar esses números mágicos, esses números que aparecem do nada e que são difíceis de mudar se você precisar. É sempre melhor usar variáveis de algum tipo, ou variáveis definidas dessa forma, ou constantes simbólicas, como a gente usou também em vetores. Com relação a essa matriz uns, a gente consegue qualquer um dos elementos o elemento I e J qualquer, ele sempre vai valer 1, então não tem muito mistério. A matriz que tem os seus elementos em sequência, eu estou usando uma variável contadora, eu inicializo esse contador com 0, e a cada novo valor que eu escrevo, eu incremento o valor do contador de uma unidade. Então ela vai começar em 0 e vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, totalizando os 6 elementos que eu pedi aqui em cima. Para escrever essas matrizes na tela, eu transformei o código do exemplo anterior em uma versão de função. Então, para escrever a matriz uns, eu estou chamando essa função escreve-matriz, cujo protótipo está definido aqui em cima. É uma função do tipo void, então é uma função que não retorna nada. Ela recebe o número de linhas e o número de colunas que a nossa matriz vai ter, e ela recebe também a própria matriz. Na hora de usar, a gente usa a função dessa forma, então número de linhas, número de colunas e só o nome da matriz. É diferente, né? Aqui no protótipo a gente tem que falar explicitamente o número de linhas e colunas. É a mesma coisa com vetores. Na hora de declarar uma função com um vetor, você precisava dizer que era um vetor, e na hora de usar a gente simplesmente se refere pelo nome da variável. O desenvolvimento da função, o protótipo aqui está sendo repetido, e o corpo da função é exatamente o que eu tinha mostrado anteriormente, só alterando a sintaxe, então aqui alterando a nomenclatura, usando linhas por número de linhas, colunas por número de colunas, e a matriz genérica, a matriz M genérica, mas é exatamente a mesma lógica. Se a gente roda esse código, a gente vai ver a nossa matriz de uns, em que todos os elementos dela são uns, e a matriz sequência 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, na sequência em que esses loops for encadeados acessam cada um dos elementos da matriz. A gente também tem aquele uso com listas parciais. Então, se com vetores a gente poderia usar uma lista que não tem todos os mesmos, que não tem exatamente o mesmo número de elementos que o vetor, para inicializar o vetor com alguns elementos zero,
Isso também funciona com matrizes. Aqui eu estou inicializando só o primeiro elemento com 1, e aí automaticamente os outros elementos vão estar inicializados com 0. É uma forma de, se você precisar inicializar a matriz com zeros, é uma forma rápida de fazer isso. Na hora que a gente for usar as matrizes em funções, por exemplo, nesse caso que eu mostrei para vocês, a gente está chamando essa função escreve matriz. Nesse caso que eu mostrei para vocês, não é tão grave porque é uma função do tipo void, é uma função que não retorna nada, que não altera também, mais importante do que ser do tipo void, perdão, é uma função que não altera em nenhum momento o valor da matriz. Ela simplesmente escreve na tela os valores da matriz, mas ela não faz nenhuma conta com essa matriz. E o cuidado que a gente tem que ter com vetores, a gente tem que ter com matrizes da mesma forma. Lembrando que quando a gente usa uma matriz dentro de uma função, ela é passada por referência. Então, é a própria matriz que está indo para a função, e se ela for modificada dentro da função, ela vai ser modificada fora da função também. Então, lembrar disso e tomar um pouco de cuidado. A única diferença no uso de matrizes em funções em relação ao uso de vetores em funções é a nomenclatura com relação aos índices. Quando a gente declarava uma função de vetores, a gente podia colocar simplesmente a abriu e fechou colchetes. Aqui que a gente está falando de matrizes, a gente não pode fazer isso. Então eu vou ilustrar o que eu quis dizer ali naquele slide resumido com esse exemplo concreto. Em vetores a gente fazia uma coisa desse estilo. A gente simplesmente escrevia M, abriu e fechou colchetes. Se eu fizesse algo parecido, se eu tirasse essa indicação do número de linhas e do número de colunas e tentasse rodar o meu código, eu ia ter um erro. Ali ele apontou aquele pontinho vermelho. A função estaria incompleta dessa forma. Na verdade, eu só preciso definir o segundo colchetes. Então, se eu escrevesse dessa forma, só com o segundo colchetes preenchido, a minha função ia rodar e ia executar sem problemas. Mas, já que vocês estão escrevendo o segundo colchetes, também não custa nada. No caso de matrizes, é muito comum a gente escrever mais explicitamente. Então, apesar do código anterior já rodar, a gente também pode ser um pouco mais redundante e escrever dessa forma. O único cuidado que é necessário aqui é não inverter essa ordem. Se eu passasse isso aqui para cá, então primeiro declarar a matriz M, que depende dessa variável linhas e dessa variável colunas, e depois as variáveis linhas e colunas. Se eu declarasse dessa forma, eu também vou obter um erro. E o erro acontece porque o compilador não sabe o que é a variável linhas e não sabe o que é a variável colunas. Então a gente tem que escrever na ordem anterior, tem que escrever exatamente dessa forma, para primeiro declarar que existe uma variável inteira chamada linhas, e essa variável inteira chamada linhas é o que vai demarcar o número de linhas, o número da primeira dimensão, e analogamente a variável colunas demarca o número de colunas. Então, tomar cuidado com essa ordem e ser um pouquinho mais explícito do que quando a gente estava trabalhando com vetores. Aqui a gente precisa declarar pelo menos a segunda dimensão. Em relação à teoria de matrizes é isso, é bastante similar ao que a gente viu com vetores, mas tomar um pouco mais de cuidado com os índices na hora de fazer as contas com matrizes é o desafio que a gente vai ver nos exercícios. Por enquanto, é isso.